Bom dia, amadinhos, ou boa tarde, né? Que na hora que eu for enviar esse vídeo já pode ser pós-almoço. Então vamos lá, pessoal, continuando aqui nossa análisezinha do livro do profeta Jeremias. Nós já estamos no capítulo 18. Tá muito interessante esse capítulo aqui, tá bom? Lembrando que quem puder já dá o like aí no vídeo. Eu sei que é chato ter que falar isso em todo vídeo, mas é bom que ajuda a aumentar o engajamento do canal, tá bom? Aqui no capítulo 18, o que me chamou a atenção nesse livro de Jeremias é que aqui ele escreve como se fosse em terceira pessoa. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, que é diferente de outros capítulos, como por exemplo no capítulo 1, ele se coloca em primeira pessoa. Assim veio a mim a palavra do Senhor. Então aqui ele está em primeira pessoa, o que dá a entender que talvez não seja o mesmo autor. Inclusive eu não sei se eu vou fazer o livro todo de Jeremias ou só até o capítulo 25, tá? Porque parece que ali tem uma mudança também, como nós tivemos em Isaías. Eu vou dar uma analisada antes. Mas o fato é, acredita-se que Jeremias, alguns trechos do seu livro, foi escrito por algum discípulo seu. Porque Jeremias era perseguido, era jogado na cisterna, tinha que estar sempre fugindo, né? Era o profeta mais perseguido, acho que da Bíblia. Então, por causa disso, alguns discípulos seus podem ter escrito sobre ele, tá bom? Aqui ele começa, né? Deus falando para ele na casa de um oleiro. Ele fala assim, ó: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aqui é meio esquisito, né, pessoal? Porque se Deus está falando com eles, aqui já pessoalmente, para que ele tem que ir para a casa do oleiro para ouvir o que ele já está ouvindo aqui? Vocês estão entendendo? Não tem muito sentido. É o mesmo que eu ligar para você, por exemplo, pelo celular, falar: ó, fulano, vai para a casa da sua vizinha, que de lá eu vou conversar com você por telefone. Quer dizer, não faz sentido. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Então estava lá um oleiro com barro fazendo um vaso. Quebrou-se na mão do oleiro. Ou seja, o oleiro estava moldando o barro, aí de repente quebrou. Pum. Aí tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Quebrou, vou fazer outro. Beleza. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Vocês notaram que aqui já muda, já vem em primeira pessoa? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, praticamente o que ele está dizendo? Que Deus é um péssimo oleiro. Porque ele tenta moldar um barro, um vaso, o vaso quebra, aí ele tem que fazer outro. Essa analogia aqui fica até esquisita, né? Porque dá a entender que Deus não consegue moldar o próprio povo. Então eu acho engraçado, né? Que hoje em dia você vê nas igrejas as pessoas pedindo carro, pedindo casa, pedindo emprego, pedindo bênção, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo às vezes para alguém parar de beber, de fumar, de ter vício em drogas. Mas aqui, segundo a Bíblia, Deus não consegue moldar o próprio povo, ele é que nem esse oleiro aqui. Então, meio controverso isso, né? Aqui, só para citar de novo, que tem no capítulo 1, né, que ele fala assim, ó: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, é parecido com a fórmula de João 10:10, que ele fala que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Só que aqui em João as pessoas pensam que é um diabo, que é um ser espiritual. E não é, são expressões meramente humanas, tá bom? Aí Deus fala para o profeta, ó: se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava em fazer. Então Deus está dando uma oportunidade para o povo. Aí nós voltamos naquele velho paradoxo que eu falei agora das igrejas, né? Se Deus ele tem uma dificuldade enorme de convencer um povo com sinais e profetas, aí esse povo seguir ele. Então imagina que dirá então que nessas igrejas, né, que as pessoas pedem casa, carro, tudo, como se Deus fosse um ser mágico, né, um gênio da lâmpada. Então não condiz com o Deus da Bíblia, tá? Na verdade o Deus da Bíblia ele tem toda essa dificuldade de fazer um povo seguir ele. Na verdade o povo seguia mais é Baal, né? Mesmo tendo profetas, sinais, milagres, tudo, o povo sempre ia atrás do Baal. É o velho culto a Baal, não adianta. Aí aqui ele fala assim, ó: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Eu acho engraçado, né, que aqui Deus anuncia que está fazendo uma conspiração contra o próprio povo, né? Eu estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Meio estranho, né, ele anunciar um plano contra o próprio povo, né? Parece uma conspiração. Aqui ele fala assim, ó: com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Aqui eu só destaquei porque essa expressão é a mesma que aparece lá em Moisés, em Êxodo. Quando Moisés pede para ver Deus, aí Deus fala: eu só vou poder te mostrar as minhas costas e não o meu rosto, porque se virdes a minha face,
certamente morrerás. Então aqui é uma expressão, tá bom? Cabe até um vídeo uma hora sobre isso. Quem sabe uma hora eu faço. Então disseram, vinde e maquinemos projeto contra Jeremias. Ponto. O que acontece aqui? Aqui já muda de figura. Aqui disseram, dá a entender que são pessoas que estavam dizendo, pessoas do povo, que não estavam aceitando a palavra do profeta Jeremias. Então aqui já muda um pouco o estilo literário da narrativa. Agora, o que tem de interessante nisso? Vamos analisar aqui junto. Ó. Vinde e maquinemos projeto contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote. Isso aqui me chamou a atenção. Ó. Que em vez de Jeremias usar a expressão a lei de Moisés, ele fala a lei do sacerdote. Voltamos àquele velho... aquela velha questão que a gente está abordando aqui nesses vídeos, né? Da impressão que Moisés não existe, tá bom? Nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Então o que está acontecendo aqui no contexto? O povo está conspirando contra Jeremias. Eles não querem seguir a lei do sacerdote, o conselho do sábio ou a palavra do profeta. Então aqui é uma conspiração. Aí Jeremias vai apelar para Deus. Ó, olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? O que Jeremias está dizendo aqui? Ele quer vingança. Basicamente isso. Ó. Você vai pagar mal com bem? Não, tem que pagar mal com mal. Ou seja, literalmente o profeta está pedindo para Deus castigar o povo, descer o cacete neles. Ó. Pois, cavar uma cova para a minha alma. Lembra que eu falei que alma que é vida? Nefesh. Exatamente. Como é que você vai colocar uma alma na cova? Né? Não tem como. Então aqui alma é vida, tá? Nefesh. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles. Aqui a gente começa a ver um traço de caráter do autor. Não sabemos se é o mesmo autor. Mas um pouco, como é que eu vou dizer... um pouco mesquinho, né? Porque ele está praticamente jogando na cara de Deus que ele está fazendo isso por ele, ó. Lembra-te que eu compareci na tua presença, né, Senhor? É por você que eu estou falando, a seu favor, você tem que me proteger. Como se ele estivesse cobrando de Deus providência pela conspiração que ele estava sofrendo. Ó, e para desviar deles a tua indignação. Portanto, ó, entrega os seus filhos à fome. Aqui é o profeta Jeremias, que está pedindo para Deus entregar eles à fome. Ó, mata eles de fome, Senhor. E entrega-os ao poder da espada, ou seja, que eles sejam mortos. E sejam suas mulheres roubadas dos filhos. E fiquem viúvas. Caramba! E seus maridos sejam feridos de morte. E os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Então o que nós estamos vendo aqui? O profeta estava sofrendo uma perseguição do povo. Aí ele fica pé da vida. Ele está praticamente jogando na cara de Deus que é por causa de Deus que ele está passando por isso. E pedindo para Deus descer o cacete neles. Ó. Que tenha fome, espada, que as mulheres sejam roubadas, fique viúva, os maridos sejam mortos, os jovens sejam feridos. Então aqui a gente está vendo um traço de caráter de Jeremias meio estranho, né? Mas está aí na Bíblia de vocês, tá, amadinhos? Quem vier reclamar aí, Reinaldo, não sei o que, você está destruindo a palavra. Eu digo, não, eu não escrevi a Bíblia, tá, pessoal? Está aí na Bíblia de vocês. Ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles. Porquanto cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. O que ele está dizendo? Que eles cavaram uma cova, e devem ter amarrado o pé dele com algum tipo de corda, e devem ter jogado nessa cova. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o conselho contra mim para matar-me. Ou seja, o que ele está dizendo? Que Deus sabia de tudo. O Senhor está por dentro, né, Senhor? O Senhor deve estar vendo aí de cima. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Então, enquanto a gente viu alguns profetas intercedendo pelo povo, pedindo clamor, misericórdia, até o próprio Moisés, né? Aqui Jeremias não, ele está na contramão. Ele está furioso e ele quer que Deus castigue aquele povo. Agora, o que me chamou a atenção aqui, pessoal, é que no capítulo 15 de Jeremias, ele já estava sofrendo perseguição, e olha só que interessante, ó, vamos ler dois trechos aqui do capítulo 15. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me, aqui ele está pedindo vingança, ó, vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti eu tenho sofrido afronta. Então aqui é o mesmo padrão. Ele está sendo perseguido, ele está pedindo vingança e ele está jogando na cara de Deus que é por causa dele. Ok, não tem nenhum problema. Aí, Jeremias, em dado momento, ele começa a questionar se Deus é verdadeiro ou não. Ele fala assim, ó: por que dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e já não admite cura? E que ele está dizendo: pô, Senhor, o Senhor não faz nada. Está vendo o pessoal me perseguindo, me batendo, me humilhando, querendo me matar, e o Senhor não faz nada.
Aí olha o que ele diz aqui, ó. Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? O que Jeremias está questionando aqui, pessoal? Ele está falando, será que esse Deus é verdadeiro ou será que é uma coisa da minha própria cabeça? Porque, poxa, eu estou sofrendo perseguição, o pessoal quer me matar, me descendo no cacete, estou sofrendo pra caramba, o senhor não me cura e não me protege. Será que o senhor é só uma coisa da minha cabeça? Olha que curioso aqui, né? O próprio Jeremias está questionando isso, ó. Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Aí olha o que Deus responde para ele. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. O que ele está dizendo? Que Jeremias ia ser protegido. Não se preocupa, Jeremias. Você vai ser que nem um muro de bronze. E pelejarão contra ti. Mas não prevalecerão contra ti. Quase um trava-língua essa palavra para mim. Prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebentar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Então o que acontece aqui? Jeremias, ele está sofrendo perseguição, ele fica pé da vida, ele fala, ô Senhor, será que o Senhor é de verdade ou é uma coisa mentirosa? Aí Deus dá uma resposta, né? Não, Jeremias, eu vou te proteger. Eu sou contigo, tamo junto. Você vai ser que nem um muro de bronze. Vai lá, tamo junto. Aí chega no capítulo 18, já cavaram até uma cova, amarraram os pés dele e devem ter jogado ele na cova ou ele escapou de alguma maneira. Quer dizer, Deus não protegeu o profeta Jeremias. Então é meio controverso isso, né, pessoal? Ele está sofrendo uma pá de perseguição por causa do povo. Ele chega a reclamar com Deus, joga na cara de Deus, pede vingança para aquele povo. Deus promete que vai proteger ele lá no capítulo 15. Quando chega no capítulo 18, ele está de novo sofrendo as mesmas perseguições. Então meio confuso, né, pessoal? Então tá aí, mais um videozinho, tá? Analise aí, tirem suas conclusões, diga aí o que vocês acharam. Quem puder dar um like aí no vídeo que vai estar ajudando, tá? Aumentar o alcance, engajamento. Quem é inscrito, ativa o sininho, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.